Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e mistério espanhol de 2002, chamado Fale com Ela. Alerta de spoilers a seguir. Quem imaginaria que uma mulher em estado vegetativo, deitada em uma cama de hospital por 4 anos, estaria grávida? Quando os médicos descobriram, o enfermeiro que cuidava dela se tornou o maior suspeito, mas seus colegas não conseguiam acreditar, porque, aos olhos deles, Benigno era extremamente dedicado ao seu trabalho. Benigno cuidou dela por 4 anos sem uma única reclamação, e ele parecia ser um homem decente. Portanto, todos pensavam que ele jamais faria tal coisa. Além disso, Benigno disse que era homossexual, e por isso o pai de Alicia concordou em deixá-lo cuidar dela. Mas, recentemente, a investigação do hospital descobriu que Alicia não menstruava há 3 meses. Benigno sabia disso, mas mentiu no relatório da paciente e escondeu a verdade de todos. Mas ele aceitou as acusações abertamente em vez de se defender, e isso fez com que todos ficassem absolutamente chocados. Após uma investigação, descobriram que Alicia havia se matriculado em uma aula de dança há 4 anos e que essa aula era do outro lado da rua da casa de Benigno. Ele podia ver Alicia ensaiando todos os dias pela janela. Aos poucos, Benigno se apaixonou por Alicia, mas era apenas um amor não correspondido. Ele nunca teve a chance de tocá-la, até o dia em que Alicia acidentalmente deixou cair a sua carteira no caminho para casa. Ao ver essa cena, Benigno desceu correndo as escadas para pegar a carteira e usar isso para se aproximar de Alicia. Durante uma breve conversa, ele ficou sabendo que, além de dançar, Alicia gostava muito de ir ao cinema e costumava viajar de vez em quando. Logo, Alicia chegou em casa, mas Benigno não foi embora imediatamente. Em vez disso, ele a seguiu e memorizou o seu endereço. Ele também descobriu que o pai dela era psiquiatra e o seu consultório ficava na casa. No dia seguinte, Benigno estava em frente à janela, como de costume. Mas ele notou que Alicia não apareceu para o ensaio de dança, e isso lhe deixou extremamente ansioso. Temendo que algo ruim tivesse acontecido com Alicia, ele decidiu ir até a casa dela para descobrir. Então, Benigno marcou um horário com o psiquiatra e foi até a casa dela. Na consulta, ele contou ao pai de Alicia que havia cuidado da sua mãe durante 15 anos e se sentia muito sozinho, pois ela havia falecido. Então o médico lhe passou alguns remédios e lhe pediu para voltar na semana seguinte. Em seguida, quando a recepção do consultório estava vazia, ele entrou sorrateiramente no quarto de Alicia e pegou a sua presilha de cabelo. A garota, que tinha acabado de sair do chuveiro, ficou chocada ao vê-lo no quarto. Então Benigno se desculpou e disse que estava lá para uma consulta. Nos dias seguintes, Alicia não apareceu mais nas aulas de dança, e Benigno descobriu que ela havia sofrido um grave acidente de carro e entrado em estado vegetativo. No hospital, ele se candidatou a trabalhar como seu cuidador, e para se aproximar dela, Benigno mentiu ao pai de Alicia, dizendo que era homossexual, para que ele nunca desconfiasse das suas intenções. No início, a família de Alicia não confiava nele, e frequentemente ia ao hospital às escondidas para verificar a situação. Mas quando viram como Benigno era atencioso, eles gradualmente baixaram a guarda e deixavam Alicia sozinha com ele o tempo todo. Benigno finalmente havia conseguido o que tanto desejava. Agora ele podia estar sempre com a sua amada e cuidar dela como cuidava da sua mãe. Ele conversava com Alicia todos os dias. Sabia que ela gostava de assistir a peças e filmes clássicos, e por isso ia com frequência ao cinema e ao teatro, só para contar tudo para ela depois. Mesmo que Alicia não respondesse, Benigno não se importava. Ele acreditava plenamente que ela entendia tudo e que isso fazia bem a ela. Seu amor por Alicia crescia mais e mais a cada dia. Benigno lhe dava banho, lavava e cortava os seus cabelos, fazia massagens, passava cremes e a levava para tomar sol todos os dias. Benigno parecia ser apenas um cuidador que cuidava bem dos seus pacientes, mas a verdade é que ele sempre foi completamente obcecado por Alicia. Ele sentia prazer em cuidar da sua amada e estar com ela, mas só ele sabia disso. Um dia, Marco chegou ao hospital. Ele era o namorado de uma paciente que também havia entrado em coma, Lídia. Lídia era uma toureira e sofreu um acidente durante uma competição, onde foi atingida em cheio pelo touro. A vida de Marco mudou muito por causa disso, e ele não conseguia mais encarar a sua namorada, que estava em um sono permanente. Ele não ousava nem mesmo se aproximar de Lídia, muito menos conseguia falar com uma pessoa morta-viva. Ele achava que era inútil fazer isso e que seus esforços seriam desperdiçados, pois a sua namorada nunca mais acordaria.
Mas Benigno lhe disse que não dava para ter certeza se ela podia ou não ouvi-lo. Ele preferia acreditar em milagres, em vez de acreditar na ciência. Por isso, aconselhou Marco a conversar com Lídia. Marco foi tocado por esses sentimentos profundos e pela fé de Benigno. Então ele também começou a cuidar da sua namorada da mesma forma que Benigno cuidava de Alicia. Eles levavam as duas para tomar sol e conversavam com elas todos os dias. Os dois então ficaram cada vez mais próximos um do outro. Eles compartilhavam dicas sobre como cuidar delas e se tornaram bons amigos. Então Benigno contou a verdade para o seu melhor amigo. Ele disse que estava apaixonado por Alicia e que queria se casar com ela. Marco ficou em choque e afirmou que Benigno estava louco. Ele disse que esse amor era totalmente platônico e que Alicia era apenas um vegetal sem consciência. Ainda assim, Benigno parecia não conseguir entender. Ele realmente acreditava que os dois tinham um relacionamento e sentimentos recíprocos. Em seguida, Marco descobriu que a sua namorada estava lhe traindo com o ex antes do acidente e avisou Benigno que iria fazer uma longa viagem para colocar a cabeça no lugar. Mas pouco depois da sua partida, o hospital descobriu uma tragédia. Os médicos descobriram que a jovem em estado vegetativo, que estava em coma há 4 anos, estava grávida. E Benigno, o cuidador que estava com ela todos os dias, se tornou o maior suspeito. A equipe médica verificou os documentos e percebeu que Benigno havia falsificado os registros médicos e escondido a verdade. Eles perguntaram a Benigno por que ele havia feito isso, e ele disse que não queria alarmar ninguém, mas não assumiu ou negou ter se aproveitado da moça. Então a equipe do hospital emitiu uma declaração lamentando o ocorrido. Por fim, Benigno acabou sendo considerado culpado e foi enviado para a cadeia. A família de Alicia ficou traumatizada com o que fizeram com ela, e todos tinham certeza que Benigno era um monstro psicopata. 8 meses depois, Marco leu no jornal sobre a morte da sua namorada Lídia. Então ele ligou para o hospital para se informar sobre a situação e ficou surpreso ao saber que Benigno estava na cadeia. Marco então correu para a prisão para visitar Benigno, mas o seu amigo não explicou muito sobre o que fez com Alicia e não mostrou nenhum arrependimento. Agora ele só queria saber como estava a saúde de Alicia e do filho deles. Mas ninguém do hospital podia lhe contar. Todos estavam proibidos de falar com ele. Então Benigno pediu a Marco para descobrir como ela estava. Marco então alugou a casa de Benigno e, com o dinheiro do aluguel, contatou um advogado para ajudar o amigo. Quando chegou lá, viu que as paredes da casa estavam cobertas com fotos de Alicia. Na varanda, Marco viu o estúdio de dança, o lugar onde a obsessão de Benigno por Alicia havia começado. Então, de repente, ele viu Alicia, que havia acordado depois de 5 anos em coma. Ela estava sentada em silêncio no estúdio de dança, e Marco não conseguia acreditar nos seus próprios olhos. Alicia estava lá para fazer sessões de fisioterapia. Ela ainda estava andando de muletas, mas estava perfeitamente consciente. Então ele a comparou com as fotos da parede e confirmou repetidamente que aquela era mesmo a verdadeira Alicia. Em seguida, descobriu também que Alicia havia dado à luz a um bebê morto aos 10 meses de gravidez. Ele só não descobriu o motivo pelo qual ela acordou. Marco ficou muito entusiasmado e quis contar a notícia a Benigno imediatamente. Mas, infelizmente, Benigno já havia tomado o veneno para acabar com a sua vida. Ele sabia que ficaria na prisão pelo resto da sua vida e não conseguia suportar a dor da falta de Alicia. Quando Marco chegou à prisão, já era tarde demais. Ele leu a carta de despedida que Benigno deixou e voltou para casa arrasado. No final, Marco aparece no teatro, onde encontra Alicia e sua professora de dança. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.